Ô rapaziada, fim de jogo, vamos assistir a coletiva do David aqui. Botafogo pipoca dentro de casa, quase toma virada também pro Mirassol. Faz um primeiro tempo ok. Um primeiro tempo onde o Botafogo estava jogando em contra-ataque, né? Fez alguns gols de contra-ataque. O Botafogo que ainda tem dificuldade de criar contra um time bem posicionado defensivamente. Então fez muita ligação ali de direta, algumas transições de velocidade. Eu diria que todo mundo fez um primeiro tempo muito bom. Só deixaria ali um alerta pro Barbosa, que novamente errou 2 passes na saída de bola, gerando um contra-ataque pro Mirassol. E tomou um corte feioso que deixou o cara praticamente de cara com o Léo Link. É sorte que ele chutou em cima do Léo Link. Depois, no primeiro gol, falha do Barbosa e do Telles. No segundo gol, falha do Barbosa e do Telles. No terceiro gol, falha do Barbosa e do Telles. É isso. Não tem muito o que falar. Vergonhoso, eu resfriado, com dor de cabeça, dor de garganta, dor no corpo, né? Corpo quente. Resfriado, é chato pra caramba. Saí do trabalho correndo, porque o jogo 7h30 tinha que estar lá. E vejo essa vergonha de um time que já tinha sido eliminado em casa semana passada, perdeu jogando mal contra o São Paulo e deu uma esperança no primeiro tempo ao torcedor, e no segundo tempo, em 13 minutos, cagou tudo. Tudo. Era o jogo que trocaria a gente de posição com o Mirassol praticamente. O Botafogo, se ganha, passaria em número de vitórias, encostaria no número de pontos, mas passaria em número de vitórias. Cara, jogo muito importante pro Botafogo. E se atrapalhou. E cada vez mais distante de uma possível briga pelo título do Brasileiro. Vou assistir aqui a coletiva do David para tentar entender a opinião dele. Vi muita gente aí criticando a entrada do Newton, mas se o Danilo tinha que sair por algum problema físico para poupar, não tinha o que fazer, rapaziada. Isso aí vocês têm que cobrar o Textor pela falta de um banco decente, tá? Muita gente aí xingou o David de burro. Eu acho que o David não tem culpa se o Barbosa vai na lateral direita dar um bote. Tá na lateral direita o Marlon Freitas e o Barbosa, nas costas o Vitinho, depois o Pantaleão e o Alex Telles, e o cara cruza lá na segunda trave nas costas do Telles, porque o Barbosa não tá onde o Telles deveria estar, pro Telles estar na segunda trave. Mas o técnico que é burro, não sei. Sei que o trabalho do David não é perfeito, não tô aqui pra passar pano pra isso, mas individualmente os jogadores hoje deixaram a desejar no segundo tempo. Muito desligados. É o tipo de jogo que eu preferia ter terminado no 0x0 do que criar toda essa emoção de um 3x0 tranquilo no primeiro tempo, tranquilo. Tipo assim, o Léo Link fez até umas defesas ok ali. Acho que o Léo Link tava fazendo um primeiro tempo muito bom. Mas, rapaziada, no segundo tempo o time totalmente desligado. Não dá. Enfim, vamos ver aqui o que o David tem a falar. Se você fizesse a análise do jogo de hoje, principalmente focando no empate que teve hoje. Obrigada. Sì, boa noite. È difficile fare un'analisi agora. Acho que não tem muita explicação. Agora precisamos tempo para analisar o que aconteceu na segunda etapa. Mas a análise é fácil. Uma primeira etapa muito boa, onde jogamos o nosso melhor futebol. É uma segunda etapa onde desaparecemos. David, boa noite. Leonardo Pereira, do portal Jogada 10. Antes da última parada para a data FIFA, a gente sai com a imagem do Botafogo naquele 4x1 sobre o Bragantino. Só que depois tem aquela atuação contra o São Paulo. Hoje, uns 45 primeiros minutos já o Manac, uma vitória convincente por 3x0, e tudo cai por terra no segundo tempo. Por que o Botafogo oscila tanto na sua visão, David? Obrigado. Oscila tanto, é verdade. Porque oscila tanto? Acho que é uma questão de mentalidade, que nessa adversidade não sabemos reacionar bem. Hoje não tivemos uma reação boa na primeira adversidade. O último jogo contra São Paulo a gente jogou muito mal. Temos que melhorar isso. Agora temos só uma competição, temos continuidade de jogos nessa competição. É seguramente a imagem que temos que ter, a imagem da primeira etapa. Temos que procurar manter esse nível
manter esse nível de jogo, mais tempo e saber priorizar dentro do jogo, saber ler dentro do jogo quando é o momento de saber defender bem, que esse time sabe defender bem, mas não perder a cabeça no momento de dificuldade. Então, isso acho que com esse problema que temos, não temos continuidade. Reacionar bem às adversidades. Boa noite, David. Alan Viana, Grupo RTI e Manchete Esportes, né? E Rádio Manchete. No caso, hoje, em si, o Botafogo teve uma queda de rendimento muito grande no segundo tempo e você, em algumas partidas, falou da falta de alguns jogadores para algumas posições. O Jordan Barreira foi convocado pela seleção colombiana hoje e foi titular na partida. Ele pode ser mais utilizado dentro do elenco para suprir essa carência? É um jogador que você pode utilizá-lo mais? Jordan Barreira, quando vai voltar e vai treinar com o time, seguramente é um jogador do elenco que pode ajudar nas pontas, porque pode jogar por direita, pode jogar por esquerda, mas ele agora está com sua equipe nacional e vai ficar no Mundial Sub-20, né? Ele não, durante o Mundial Sub-20 não vai ficar com a gente, mas sim, é um jogador que vai ser utilizado quando ele vai voltar. Boa noite, David. Gustavo Bandeira, do Fogo na Rede. O Botafogo é conhecido aí nesses últimos anos por ter uma defesa sólida, mas nos últimos 8 jogos a equipe sofreu 11 gols. Nos últimos 5 jogos foram 6 gols que tiveram origem aí de bola parada ou de cruzamentos. Como explicar uma defesa que era tão sólida e está agora tão frágil, ainda mais nesse aspecto aí da bola aérea? Obrigado. Sim, a bola parada é um aspecto que temos que melhorar, a bola parada defensiva, mas não só a bola parada como escanteio ou falta lateral, também como lateral, porque hoje em Bragantino foram 2 goles de lateral. É uma questão, uma fase defensiva de concentração. É verdade que nesse aspecto não temos a solidez que tivemos nos primeiros jogos, temos que trabalhar nisso. É verdade que um jogador fundamental como Barbosa teve problemas, agora está voltando ao seu nível, mas temos que seguir trabalhando e no momento de adversidade ser um time mais sólido, como hoje não aconteceu na segunda etapa. Professor, tudo bem? Boa noite, Igor Melo, repórter da Rádio Craque Neto Euro 17. Para a torcida do Botafogo em si, ainda mais aqueles mais fanáticos, o ano do Botafogo já acabou. Mas a gente sabe, desportivamente, que o ano do Botafogo ele não terminou. O Botafogo ele precisa terminar 2025 bem para projetar 2026, uma vez que o Botafogo não está garantido na Copa do Brasil do ano que vem. Ficaria bem feio para o Botafogo, campeão nacional e campeão da América no ano anterior, no ano que vem não jogar nem a Copa do Brasil, que é a maior competição do país. Então eu queria saber de você como motivar esse torcedor depois de um jogo como esse, que o Botafogo fez no primeiro tempo de almanaque, mas no segundo tempo pífio, né, que o Botafogo não conseguiu jogar bola. Hoje foram pouco mais de 6 mil torcedores. A gente sabe que o próximo jogo é num sábado, um dia mais agradável para vir um estádio, mas como é que você pode convencer o torcedor do Botafogo a voltar ao estádio, a voltar a apoiar o time e acreditar que o ano ainda não acabou, porque tem muita coisa pela frente? Obrigado. Com resultados, e não com palavras. Com resultados, ganhar jogos e jogar bem. Não posso fazer outra coisa. Trabalhar para que o time jogue como na primeira etapa, 90 minutos. E jogando bem, o torcedor vai voltar a acreditar nesse time. Se joga como na segunda etapa, posso compreender o torcedor. David, boa noite. Thiago Veras, Rádio Tupi. O primeiro tempo foi 3-0, foi quase que perfeito. Parecia até um resultado já concretizado. E em 16 minutos, o Mirassol fez 3 gols. Assim, olhando de perto o gramado, parece que voltou um pouco mais ligado. Algumas jogadas individuais, eles levaram vantagens em posicionamentos, enfim. Como é que dá para classificar, para analisar 3 gols? Rapaziada, eu sei que, vocês... Caraca, vocês estão aqui pra me ver comentando, né? Só que, irmão, eu não consigo comentar nada. Nada. Tipo assim, eu não consigo, irmão. Não consigo olhar a coletiva, parar e comentar nada. Porque o que aconteceu hoje foi um absurdo, irmão. Foi um absurdo. E o David sabe o que precisa ser feito, irmão. Ele sabe. Agora a gente vai ter mais tempo pra treinar. Porque é uma competição só e tal.
Ele é um cara que entende, irmão. O cara tava treinando no Real Madrid, ele salvou o Ancelotti várias vezes. Com as alterações. E é aquela parada, tipo assim, o nego vai falar do Felipe Luiz aí, que tá fazendo um bom trabalho, ou do Abel Ferreira. O Abel Ferreira já tá no Palmeiras há muito tempo. O Felipe Luiz tem as melhores peças do país. Aí é mole, pô. Bota esse time aí na mão do Abel Ferreira e do Felipe Luiz pra ver se eles vão dar resultado também. Não vão. A curto prazo, não vão, cara. Não vão. Treinador bom, ele leva um tempo, de fato. Não que o David seja um treinador bom. Não tô falando isso. Também não tô falando que ele é ruim. Até porque nem treinador ele é direto, né? É a primeira passagem dele. Só que tem que dar tempo ao tempo. Agora, no andar da carruagem, que a gente já foi eliminado de tudo, bom seria se ele conseguisse ajeitar o carro com o carro andando, né? Trocar o pneu com o carro andando. Ainda disputando a Copa do Brasil, ainda disputando a Libertadores. Mas não dá. Agora o carro tem direito a fazer paradas, né? Porque temos somente o brasileiro. Então fica mais fácil para trocar o pneu do carro, já que dá para você fazer paradas. E vamos ver o que nos aguarda. Se ele fica para 2026, se não fica. Eu, sinceramente, rapaziada, eu não sei qual é a melhor opção, porque trazer treinador tá difícil. Treinador bom tem que investir muita grana. E se viesse um nome desses, como por exemplo, que tá o treinador no Mirassol, que tá fazendo um excelente trabalho, vocês iriam falar que não era treinador pro Botafogo. Então, eu mesmo não falaria. Então, assim, é complicado. Agora a reta final de campeonato é realmente tentar terminar na melhor posição possível da tabela. Em 16 minutos, tão rápido assim, perdendo uma vantagem que o Botafogo fez durante todo o primeiro tempo. Como eu falei, é difícil analisar agora. Precisamos de tempo para analisar o que aconteceu. Seguramente aconteceu que relaxamos, porque 3 goles em 17 minutos, se você está concentrado, não acontece. Então, agora preciso de tempo para analisar o que aconteceu. Boa noite, David. Gabriel Rodrigues aqui da Trivela. No final do jogo, o time saiu vaiado pela torcida. Também já houve vaias direcionadas para você e gritos pedindo sua demissão. Acho que é uma coisa nova para você, está no seu primeiro clube na carreira. Queria saber como você sentiu isso, como você vê esse momento e se você já se sente pressionado também aqui no cargo no Botafogo. A pressão é normal. Eu sei que o meu trabalho é julgado pelos resultados, mas a opinião da torcida sempre temos que respeitar. Acho que temos que ganhar jogos, como eu falei antes. Não, para mim, sei o trabalho que estou fazendo. Já he vivido situações de pressão, não personalmente, mas estando com meu pai é quase igual, porque sentia pressão sobre mim. Sei que o trabalho que quero fazer é esse. Essa é parte do trabalho. Então estamos vivendo um momento de malos resultados, onde temos que melhorar os resultados e temos que melhorar a continuidade no jogo, porque esse time sabe jogar bem, e não faz isso com continuidade, mas continuar no trabalho, acreditando no trabalho, e só isso. Eu desfruto do trabalho que faço. David, boa noite. Brennan Grisani, Jornal Globo. Pegando um gancho da pergunta do Igor, como você faz para motivar o elenco, né? Porque é um elenco que vem de 2 títulos importantes do ano passado e agora vem de 2 eliminações, resultados não tão bons. Eu queria saber como é que você faz no vestiário ou nos treinamentos para motivar o elenco. E eu queria também entender um pouquinho a saída do Danilo no intervalo. Aconteceu alguma coisa com ele? Teve algum problema físico? Obrigado. Sim, Danilo sentiu um pouco o pequeno problema que continua com ele até o jogo contra o Vasco. Ele pediu a substituição no intervalo. O elenco tem que se motivar porque somos profissionais, porque ficar na Libertadores pelo elenco do próximo ano e na Copa do Brasil é fundamental. Não tem motivação mais grande nesse momento que ficar na Libertadores. Então, eu motivo os jogadores, mas os jogadores sabem como se motivar porque são profissionais e jogam pelo Botafogo. Boa noite, David. Anderson Bruno, do Botafoguista. Queria saber se acontece, né, alguma coisa nesse intervalo do Botafogo e se
como andam essas questões do controle das lesões, né? Que agora mesmo, com a pergunta que foi feita anterior, né, a gente percebe que tem essa dificuldade, né, para controlar as lesões dos jogadores. Obrigado. Não entendo o que significa controlar as lesões. É, porque o Botafogo ele costuma monitorar os jogadores e aí tem aquela questão de, às vezes, tem jogador que não coloca e tal, né? Preserva, às vezes, um jogador dependendo da situação. Sim. E mesmo assim continuam seguindo, né? Persiste, né? Vamos dizer assim, o problema com alguns jogadores ausentes e aí outros Sim, que não voltaram. temos muitas lesões agora. Temos Danilo que não tem lesão, tem um pouco sobrecargado o isquio, então temos que preservar a ele. Temos a Arthur, que é um problema muscular, e temos a Cabral, que é um problema mais traumático, um golpe. Então, funciona assim, com comunicação, com gestionar a carga de trabalho. E a primeira pergunta, não, esqueci a primeira pergunta. No intervalo, não, no intervalo. Não. Protocolo que sempre temos. A charla que sempre temos quando a gente vai ganhando. Não aconteceu nada especial. Boa noite, Alexandre Bernardo, canal Papo de Alvinegro. David, sobre pretende poupar jogadores ainda, mesmo disputando só o brasileiro, agora vai botar o que o senhor acha que tem de melhor até o final? Aqui eu tenho que comentar. Ele tem que colocar o que tem de melhor até o final. Só tem o brasileiro, a gente precisa classificar. É isso. Tipo assim, tá disponível, não tá lesionado e é a melhor da posição, vai. Posso dar mais continuidade ao time, agora conheço bem o elenco, mas como sempre, cada jogo o que acho melhor para ganhar o jogo vou colocar. E depois, como sempre, se precisamos em algumas posições cambiar, vamos cambiar, mas sim, agora que temos essa competição, vamos com continuidade. Ok, gente. Obrigado a todos aí, boa noite. Obrigado, David. Tchau, boa noite. E é isso, rapaziada. Essa foi a coletiva do David. Como sempre, eu acho ele muito muito sóbrio, né? Mas assim, ele sabe, tem que entregar resultado. A torcida quer resultado. Pô, é muito triste o que aconteceu hoje. E o time precisa ficar mais ligado, pô. Não adianta só botar a culpa do treinador. Não é o treinador que é rapaz, não é o treinador que deixa o jogador sozinho nas costas. Esses caras têm que ter a responsabilidade, tem que vestir a camisa. Entendeu? Eu acho que o futebol é 70% os jogadores e 30% o treinador, que é a tática. Porque o cara pode imprimir uma tática. Se o jogador ali no momento não entender que às vezes você tem que fazer uma leitura, tem que mudar uma coisa rápida, não se adaptar, esquece. Se ficar preso só a tática que o treinador tem, mano, o futebol é dentro de campo. E quem tá dentro de campo são os jogadores e o juiz. Então, é essa a minha visão. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa partida. Tamo junto e até o próximo vídeo.